Bom dia, pessoal. O que mais é possível para hoje? Então, né, entrando nessa live relâmpago para falar um pouquinho a respeito de como as coisas se conectam, né? Tudo, na verdade, vai se conectando. E uns podem achar que é coincidência, outros podem achar que é sincronicidade, outros começam a receber esses sinais, né? E puxando esse assunto assim de que tudo se conecta, eu vou trazer para um tema que são terapias quânticas ou ferramentas quânticas, terapias complementares, enfim. Use o termo que usar, mas é para falar sobre esse mundo de energia, né? E de formas de buscar cura, buscar prosperidade, buscar qualidade de vida. E hoje eu venho aqui para dar um depoimento de algo que aconteceu comigo e com o meu cachorro, tá? Porque sim, gente, eu sou, nem me apresentei, né? Eu sou a Maqueles Medeiros, facilitadora de qualidade de vida através de diversas ferramentas quânticas. E dentre elas estão as ferramentas do Axis Consciousness, né? Eu sou facilitadora e praticante de 60 processos corporais do Axis. E antes que alguém diga, como assim teu cachorro? Sim, os processos corporais são muito bem-vindos pelos pets, né? Eu vou contar o que aconteceu com o meu cachorro e a minha convidada que terminou de chegar, a Nanda Lobo, que é veterinária, trabalha com acupuntura e com processos corporais também nos animais e dietoterapia, vai vir falar da parte dela, né? E como que o que aconteceu que fez a gente vir aqui para essa live dividir isso com mais pessoas, compartilhar com mais pessoas, né? Enfim, eu fiz umas semanas atrás um curso de que trabalhava com terapia de traumas, né? Do IOPT. Então foi um final de semana inteiro em curso. E é um curso que, como trabalha traumas, acaba mexendo muito com os indivíduos que também estão fazendo o curso, né? Porque a gente está ali adquirindo conhecimento, mas a gente também está se tratando. E eu percebi que o meu cachorro começou assim, ele é alérgico, ele tem todo um processo, um quadro, né? Ele é um cachorro vai fazer 14 anos. Ele aumentou muito o quadro da coceira dele, mesmo fazendo utilização de medicações, né? Que ele faz todo o tratamento clínico veterinário e além disso, ele recebe sessões de ferramentas quânticas e de terapias, né? Tanto que a Fernanda vai vir falar por quê? Porque de vez em quando ela agulha ele, trabalha com a cromo, passa várias dicas de dietoterapia para melhorar a qualidade de vida dele, por isso que ela vai entrar para falar da parte dela. Enfim, o cachorro aumentou o processo de coceira de uma forma assim absurda, né, durante esses 2 dias de curso. E na segunda-feira a gente costuma fazer trocas de processos corporais aqui no meu espaço, que é o Espaço Maqueles Medeiros Facilita, na Cariri 24. Então, se tu quiser fazer um atendimento, ou se tu já é praticante de barras de processos corporais, toda segunda a gente faz troca. E agora já vou trazer a Fernanda, porque até domingo tava eu e ele, né, conectado, e ele aumentando essa coceira a partir de um curso que eu tava fazendo, né, de atendimentos que eu tava recebendo. Já, Fernanda, manda tua solicitação para tu entrar. Ok, na segunda-feira de tarde, como já é de rotina, a gente tava fazendo a nossa troca aqui. Ele junto, porque assim, ó, os animais eles recebem muito do meio. A gente já falou aqui sobre epigenética, né? Que é o meio influenciando na, no nosso gen. Em maca, ele vai embaixo da maca que ele quer receber, enfim, ele fica muito à vontade para circular aqui nos dias de troca. Fernanda tá entrando. Oi, Fê. Oi, Antes de, antes de eu continuar, então, contando o que aconteceu aqui no nosso dia de troca, eu vou deixar a Fernanda se apresentar. oi, gente. Eu me chamo Fernanda, eu sou médica veterinária acupunturista e trabalho, além da acupuntura, também com as ferramentas quânticas, né? Do Axis, com Reiki, com cromo, alinhamento de chakras, dietoterapia. E eu gosto muito desse assunto. Quando a Maki me convidou para fazer a live sobre associação de terapias, eu adoro, porque tudo é complementar. Então, Sim, é o que a gente mais gosta, né?
E eu vou contar rapidinho, Fê, e depois eu quero que tu pontue algumas questões para nós, que tu tem mais conhecimento para falar sobre isso. O que aconteceu? A gente fez a nossa troca, o Danone por perto recebendo, e naquela coceira, eu estava dizendo, né, que eu vim de um curso no final de semana e que aquilo de alguma maneira movimentou energeticamente ele também. E depois eu quero que tu dê uma pincelada sobre isso, os pets e os seus donos, como que a energia de um influencia na energia do outro, tá? E aí eu disse, agora eu vou aplicar um pouquinho no Danone. A gente tinha acabado as trocas, estava ali tomando um cafezinho, conversando, e caiu um processo corporal chamado raiz quadrada de -1. Eu abri o processo porque não é cognitivo, Eu gente, me né? lembro E eu, da às tua vezes, cara. Esse processo, o que tem a ver, né? Aí conta. e assim, ó, eu sou facilitadora, né? Já fiz várias vezes esse curso de processos corporais, 3 dias de corpo, que eu já fiz 4 vezes. E eu ainda teimo ir para essa realidade de tentar buscar uma linearidade quando um processo cai. Aí caiu esse processo raiz quadrada de -1, ok, vou aplicar porque caiu, né? Vamos seguir a energia. E eu olhei para Fernanda, por que esse processo cai no Danone? Porque é um processo assim, ó, ele é aplicado em humanos, em animais. Em humanos ele serve para curar resfriados, gripes, assim, ó, em questão de um dia para o outro. Às vezes tu aplica numa vez já é o suficiente para curar os resfriados, para insônia, várias coisas para humanos. E para animais ele é muito indicado para epilepsia. E aí eu disse, Fernanda, o Danone tem muita coisa, mas ele não tem epilepsia. Por que esse processo caiu para ele? E já aplicando o processo. E aí a Fernanda me diz assim, Mac, mas faz muito sentido, embora tu não esteja vendo sentido. Porque pela medicina tradicional chinesa, né? E agora eu vou deixar ela explicar por que faz sentido. Ela me deu a explicação pela medicina tradicional chinesa. E foi daí que nasceu a nossa ideia de trazer isso para mais pessoas, porque é muito grandioso esse mundo de ferramentas, né? É Fernanda, muito contigo a grandioso. palavra. Muito grandioso. E quando a gente diz que a energia é inteligente, é isso que a gente está falando. Porque o Danone ele tem um padrão energético de um excesso de fígado, enfim, ele tem um desequilíbrio na questão de fígado e de sangue, e por ser um idosinho, também tem na parte renal. E na medicina chinesa, quando esses dois estão com problemas, e ele, além disso, ele é um cardiopata, uma das possíveis consequências seria uma epilepsia. Só que no caso dele, não gerou uma epilepsia. Ele tem problemas de pele, ele tem alergia, mas uma das possíveis características desse padrão energético desequilibrado seria a epilepsia. E aí, quando caiu esse padrão e tu falou epilepsia, vai, o que tem a ver? Ele não tem epilepsia de aqui. Mas é o que o corpo dele está requerendo, porque tu não sabe se isso aí, ele estava muito agitado, ele estava nervoso, ele não estava no dia normal, né? Então, dependendo se isso se perpetuasse durante o dia, quem disse que não poderia se transformar numa epilepsia, né? Então, o corpo dele requereu isso e eu me lembro que ele se deitou no teu colo e dormiu profundamente. Profundamente. Eu chego a estar arrepiada E foi também. assim por alguns minutinhos. Não foi muito mais do que isso, foi alguns minutinhos e foi o que o corpo dele, tá, agora é suficiente, deu e tu me disse depois que ele dormiu a tarde inteira, o restante da tarde inteira. E passou, ele acalmou, mudou completamente a energia do cachorro naquele momento. Então, tu percebe que veio de um padrão energético de, em primeiro lugar, tu passou por um processo no teu curso durante o final de semana, mexendo nas tuas emoções, e isso afeta o ambiente onde o animal está. Ele é afetado pelas nossas emoções, porque a gente não está num vácuo, né? O Hélio Couto, que eu estou ouvindo algumas palestras dele, ele fala que a gente não é um vácuo, não é uma ausência, é um espaço. Aquilo tudo é preenchido, e é preenchido com alguma coisa, né? Não é simplesmente o nada. O nada não existe. Então, o animal, ele está imerso na nossa energia também. E fora a movimentação na casa que tinha, obra, não sei o que, então ele estava assim, numa ansiedade, numa agitação, o que poderia muito bem levar a um de epilepsia assim. Então, assim, eu acho isso bárbaro, porque
as coisas são complementares, né? Eu falo para a que eu aplico processos nos meus pacientes, eu faço acupuntura, mas também sempre quando existe a possibilidade, eu faço a aplicação do facelift. Eu ainda não tenho MTV, mas eu quero fazer também esses outros processos. E os que eu tenho, eu aplico quando se encaixa. E muitas vezes a gente acha que não encaixa, mas tu tem que perguntar pro corpo. Esse foi um dos casos, né? Porque eu lembro que eu disse assim, tá, Raiz, com tanto processo, daí a gente vai pro julgamento, né? Com tanto processo legal, caiu pra epilepsia que o cachorro nem tem. E aí, quando a Fê me disse assim, mas essa foi uma escolha do corpo refletir através de uma coceira, uma disfunção que o Danone tem, que poderia ter refletido uma forma de epilepsia, que seria muito pior, né, se fosse esse o caso. E aí aquilo, assim, eu parei, né, e não sendo, e depois a gente até postou a foto, pretendo postar ela de novo, e não sendo bastante ele ter recebido, ele recebeu muito pouco, né? Foi minutinhos. Ele recebeu, foi assim, eu acho que uns 3 minutinhos, aí aconteceu alguma coisa, ele já saiu de perto. Daí eu lembro que a Fê até me disse assim, Mac, aplica mais. Eu digo, mas se saiu é o que ele estava disposto a receber. E realmente recebeu, porque ele desceu, dormiu, levantou com menos coceira, e embora ele tivesse levantado com menos coceira, no outro dia eu ainda estava com obra aqui em casa, pessoas diferentes. A obra estava passando canos pelo pátio onde é o banheiro dele, né? Ele tem um corredorzinho de grama, que é onde ele faz o xixi e o cocô. As pessoas estavam mexendo naquela terra ali para poder passar canos, né, de luz, de eletricidade, e esse cachorro estava numa agitação assim, ó, um sobe e desce, um sobe e desce, um sobe e desce, absurdo. E aí eu disse assim, e nesse meio tempo, eu trabalhando com as meninas, no grupo de mulheres, né, na sessão do Ser Mulher, onde a gente estava numa fase de fazer um acolhimento de nós mesmas, através da... E eu sugeri para as meninas, essa semana, durante a dinâmica, usem incenso de camomila, óleo essencial de camomila, tomem banho de camomila, façam um chazinho de camomila, porque isso vai dar um acolhimento para vocês. E eu, vem cá, mas por que eu tô indicando para as gurias, estou usando, por que eu não vou fazer isso no meu pet, se ele está no mesmo ambiente, né? E aí, quando tu falou na questão de que não existe um vácuo, assim, nós somos espaço entre as moléculas. Esse espaço é o que nós somos, que é pura energia. E aí eu digo, quer saber? Eu vou dar um banho nele, né, com a camomila para ver se dá uma acalmada. Eu fui retratando as fotos, tá? Eu dei o banho nele, eu apliquei o facelift nele. Depois eu fui de novo buscar um processo e adivinha? Raiz quadrada de -1 de novo. Gente, ele É uma deitou. apostila desta grossura com 60 e tantos processos. E a MAC abre aleatoriamente, tá? Aliás, a gente faz muito isso, né? Quem está acostumado a vir aqui para as trocas já percebeu que realmente a energia é muito inteligente, os processos que caem nos surpreende. A gente que estuda, né, Fernanda, nos surpreende, porque às vezes tu fica pensando, uau, né? O que mais é possível com esses processos? Caiu o mesmo processo, eu fui lá, apliquei nele, deu para a pessoa, para a eletricista que estava aqui fazendo o serviço, no outro dia me dizer, cadê teu cachorro? Porque esse aí não é teu cachorro. No outro dia ele estava numa calmaria, ele passou o dia inteiro na dele, na cama dele. Então eu dei um banho de camomila, apliquei o facelift energético, que é para empoderamento. Eu fiz o raiz quadrada de -1, ele ficou no sol ali comigo. Depois ainda, que foi dica da Fernanda, e aí se quiser falar um pouquinho sobre essa água de arroz aí para mais pessoas, dar essa dica, né, como veterinária que trabalha com dietoterapia. Ela já tinha me dado essa dica com ele, porque ele tem às vezes problemas estomacais, coisa que, olha, faz muito tempo que o Danone não vomita, que ele, assim, era 2 dias, lambia o chão, conseguia comer alguma coisa assim, um farelinho que caísse aqui de uma classe já era o suficiente para ele estar vomitando. Faz muito tempo que ele não vomita, eu acho isso grandioso, porque a gente vem, né, o Danone, ele faz todo o atendimento clínico dele. Isso é bem importante a gente dizer aqui. Quando a gente vem para cá falar em terapias complementares e ferramentas quânticas, a gente não está excluindo o atendimento padrão, convencional. Então, o Danone, ele faz todo um tratamento, né, com o veterinário clínico, mas ele recebe essas ferramentas associadas da Fernanda, recebe de mim. Esses tempos ele fez uma outra mesa, né, de programação com uma colega. Então, assim, ele vem
de vários processos energéticos. E a gente sabe que, eu não gosto de ficar falando, o Danone ele tem um quadro já clínico bem importante e que a gente está mantendo muito bem, apesar de ter quase 14 anos. Ele é um cachorro, é um Beagle, tá magro, normalmente o Beagle já é mais gordinho, né? Tem tendência a ser cardiopata e ter diabetes. O Danone tá super bem quanto a isso, tá bem magrinho, né? E tá aí, firme e forte, graças a todas essas intervenções que a gente está fazendo, né? De diversas maneiras. E daí eu vejo agora um pouco, falei dos processos como facilitadora, como praticante, e agora eu falo como cliente. Vou deixar, de repente, a Fê falar um pouquinho, né, a respeito da dietoterapia, da associação desses processos, como isso influencia no pet, na família, enfim. Fica à vontade aí. O Danone, ele é um pacientinho que é muito interessante, porque eu comecei a atender ele, eu não atendo ele seguida, de vez em quando que a gente diz, o Danone tá assim, tá, então vamos fazer uma acupuntura nele, porque ele não gosta quando de ele permite, né? É quando ele permite, sabe? Por quê? Porque eu dou liberdade pra Mac, primeiro porque o cachorro é dela, ela faz o que ela quiser. Mas como a gente sabe que funcionam os processos corporais, eu deixo que isso aconteça, entende? Eu não fico forçando, Mac, vamos, porque eu amo acupuntura, por mim eu faria acupuntura nele toda semana, porque eu sei que resolveria muita coisa. Mas até que ponto realmente ele permitiria isso, entende? Então, o que eu digo? Eu dou dicas de dietoterapia, ele tem um problema de estômago, então tá, então, Mark, vamos fazer o estômago se harmonizar com água de arroz e tal, de vez em quando faço cromo, alinho o chakra, faço acupuntura de vez em quando também. Mas foi muito interessante porque a Mark descobriu um problema cardíaco do Danone por causa da acupuntura. Porque a gente fez uma sessão lá, avaliei o Danone e num determinado dia eu consegui ver a língua do Danone. E a língua do Danone era de uma cardiopatia bem severa, né? De uma deficiência de energia sanguínea e de uma cardiopatia severa. E eu digo, Mac, eu não vou mais mexer no Danone enquanto tu não fizer um exame cardíaco. Vai no clínico, porque eu não sou veterinária clínica. Então, tu vai no clínico dele, que tá acostumado com ele, e faz o exame e eu quero saber depois o que aconteceu. Aí, nesse meio tempo, a Mac foi e tal, o veterinário não olhou não deu muita importância pro exame, porque eu acho que ele não viu o resultado do exame, e eu fiquei um tempo sem ir na Mac e tal, eu fiquei um tempo sem ir lá no espaço, com outras questões e tal. Aí passou uns meses e o Danone tava tomando remédio pro coração. E eu disse, Mac, então deu problema no coração? Porque tu tinha me dito até então, não deu nada, porque o veterinário não falou nada. Aí, depois de uns meses, eu perguntei, não deu, e não era pouca coisa. Ele disse que ele tinha que tomar imediatamente o remédio, assim, então, pela língua. O Danone hoje toma remédio controlado, né? E o Danone não parece que tem os 14 anos que ele tem, porque eu atribuo muito aos processos que ele recebe, sabe? Então, assim, às vezes no pequeno detalhe de uma língua, de uma água de arroz, de uma energia, de um processo corporal, a gente pode fazer muita coisa para um pet. Não precisa, sem excluir o tratamento convencional de veterinária, de clínica, né, obviamente, mas a gente pode fazer muita coisa, só por observar o corpo, né? Porque o corpo requer determinada energia, então a Mac vai lá, abre o processo corporal, aplica o processo que aquele corpo está requerendo, porque eu indico a energia de determinados alimentos e porque, né? Então, assim, eu acho bárbaro a gente fazer essa complementariedade de terapias. Outra vez também eu fui averiguar os chakras do Danone, o plexo solar, que é, né, estômago, também paradinho. Então a gente foi, alinhou e tal. E aí uma das vezes que ele estava bem ruim, aí eu fiz uma sessão de acupuntura, bem a contragosto dele, né? Porque eu ainda tenho uma tutora que diz que não gosta de agulhas, né? Então, como é que o cachorro vai gostar? Não esqueçam que os pets de vocês compram os pontos de vista de vocês, hein? Eu sei do que eu tô falando. Quem diz que cachorro não tem ponto de vista, isso o Axis sempre diz, né? Que a gente não corre barras em animais, só os outros processos corporais todos podem ser feitos em animais. Porque eles dizem que correr barras nos animais não, porque eles não têm ponto de vista. Olha, eu tenho lá uma dúvida sobre isso, né? Porque o Danone, ele não é um cachorro que
A mesma coisa, esses tempos eu até postei um vídeo, uma foto que causou muita polêmica, porque me disseram que eu estava forçando o cachorro a receber processo. Gente, o Danone, quando ele não quer receber processo, ele vira as costas e sai. Se a gente começa com um papo aqui que não agrada a ele, ele simplesmente vira as costas e ó, vai lá para dentro de casa, ele não fica aqui com a gente, né? Então, os animais, eu sempre digo isso, animais, crianças e plantas são muito mais abertas a receber energeticamente, né? E assim como elas captam da gente, que nem aquele dia, pô, eu estava fazendo um curso onde realmente era um curso onde estava trabalhando traumas sexuais. Então, olha a potência desse curso. Traumas de violência. E ali estava se mexendo com muita energia, né? A gente foi atendido também com sessões de OPT e o Danone por ali, circulando no meio. Certo que aquilo de alguma maneira abalou ele, né? Então, assim como acontece isso, deles comprarem o que não está... Quando a energia está desequilibrada, quando a gente está em função do sistema, também é muito fácil eles receberem das energias das terapias, né? E é incrível, porque, como a Fê disse, ela me falou assim, Má, que ele está num estado, por essa língua dele, que eu não vou mais mexer nele, que esse cachorro vai colapsar. E o cachorro ainda ficou por uns bons meses esperando o resultado. E eu só levei ele, eu acho, porque ele começou a apresentar vômito e problema de fígado. E aí aproveitou para fazer o exame de coração. E aí aproveitei para perguntar, tá, e aqueles exames que eu fiz, como é que ficou? Porque na minha cabeça, não me buscou mais, é porque tá tudo certo, né? E, enfim, hoje ele toma as medicações, recebe das ferramentas, né? E o que é legal da gente trazer aqui é essa conexão entre uma ferramenta e outra, né? Eu acho. E o quanto... E uma coisa interessante, eu não sei, é porque assim, nos meus clientes eu não acabo... Por que acontece? A maior parte dos meus clientes me procura pela acupuntura, tá? Isso é um fato. Nem todo mundo ainda é aberto para esse tipo de terapia, de falar em energia e tal. Mas hoje é uma coisa que não tem como tu negar que tá tudo interligado. Por exemplo, pela cromopuntura, tu sabe, pela cromoterapia, foi já descoberto, comprovado que os canais, os meridianos, eles têm cores diferentes por onde passa. Isso é frequência, né? Na física, se fala sobre o vácuo quântico, que está tudo interligado, que não existe vazio. Então, dependendo do cliente, eu acabo falando às vezes, mas não é todo mundo que tem essa abertura de receber esse tipo de informação, né? Que acha que é um pouco de esoterismo e tal. Então, eu tenho um certo receio ainda, isso pode ser um ponto de vista meu, mas tudo depende um pouco do tipo do perfil de cliente que chega em mim, que eu abro para essas outras coisas. Uma outra questão interessante que esses dias eu ouvi, se não me engano, foi Vital Froese falando, é que, segundo Vital Froese, tá, isso foi ele que disse, que os animais que estão conosco, eles seriam um fragmento, uma poeirinha do nosso fractal. Então, assim, se a gente for observar os nossos pets, eles têm muita coisa em comum conosco em relação a comportamento, personalidade, e o Danone tem, né? A gente já pegou várias coisas assim também. Então, é mais uma coisa que corrobora com essa ideia de que está tudo interligado, que eles não estão ao nosso lado por acaso, e todos os nossos processos afetam eles indiretamente. Então, quando a gente trata, no meu caso, quando eu olho para um problema de um pet, não tem como eu não olhar para o problema da família, daquele tutor em especial. E aí, sugerir alguma coisa depende muito da abertura que o tutor tem também. Mas isso é muito bacana quando a pessoa nos procura e já tem essa abertura, sabe? De ter uma amplitude maior, assim, nível de consciência maior, para também buscar harmonizar o ambiente onde o animal está. Isso é muito legal. Mais disso, por favor. Porque aquela história assim, né? Como eu disse, o Danone toma várias medicações. Ele toma remédio para proteger o fígado, ele toma 2 remédios para o coração e ele toma um remédio manhã e tarde para alergia, porque se tira esse remédio, ele começa a se coçar. E aí, gente, vocês vão me dizer assim, mas e esses processos corporais? Poderia ser muito
pior, quando a Fernanda vem, porque eu já me julguei, né? Eu digo, uau, eu consigo tratar as pessoas, eu vejo melhor nas pessoas. E aí, quando o Danone estava numa crise bem severa, que talvez tivesse que ir para um tratamento invasivo e que eu não. Eu optei por não fazer, né? Escolhi não fazer, até porque tentei me conectar com ele para que fosse feito, que fosse melhor para ele. E aí pode ser que pessoas achem que isso é papo de louco, né? Mas os nossos bichinhos têm uma consciência. E se a gente se expandir o suficiente, prestar atenção, a gente consegue acessar deles isso, né? Existe até curso especial para isso. Consegue. Não tenho. E eu lembro que eu fui pro errado de mim. Eu disse assim, poxa, mas eu curo as pessoas. Eu já vi gente que teve melhora em diagnóstico de câncer e agora eu não consigo dar conta do animal. E aí quando a Fê chega num dia sem saber de nada e me diz assim, Maqui, esse quadro dele poderia levar ele para um ataque epilético. E ele tem uma coceira. Isso me abre, assim, me leva para um espaço de perceber o quanto os processos corporais contribuem com isso. Porque antes de eu ser facilitadora de barras, antes de conhecer barras, ele já tinha uma pessoa que atendia ele que era terapeuta comportamental de animais. Ela vinha, aplicava os florais, né, os óleos essenciais, fazia reiki nele. Então, o Danone tem uma baita sorte de estar num contexto onde a tutora realmente acredita e confia nessas ferramentas. Porque talvez ele nem tivesse mais aqui pelo quadro dele, E ele né? não parece que tem 14 anos. E foi muito legal, porque nesse mesmo momento que eu estava me auto-julgando a respeito de como que eu não dou conta de melhorar ele, coisa e tal, eu comentei no lugar onde ele ia na creche, antes de eu morar na Zona Sul, onde eu levo ele sempre pro banho lá. E aí a gente comentou, né, que ele estava com problemas de saúde, coisa e tal. E a gente foi para as fichas e ele é o cachorro mais velho do Idoso, lá do né? Cusco Amigo. Experiente. E maduro. É o vovô garoto do lugar. E aí, assim, ó, daí o próprio proprietário lá disse, Mark, mas o Danone tá tri bem, tu olha pra ele, tu tá vendo que ele não é um cachorro que tem dor, ele é um cachorro que se movimenta, que é curioso, que é ativo. Tem outros beagles mesmo, da própria raça dele, que tem menos idade e já estão com mais comprometimentos considerados da idade, né? Que a gente, como a gente trabalha com facelift, a gente sabe que idade é uma questão de ponto de vista, tu ter ou não ter certas características. Isso é meio que botar em caixa, e pro Axis isso não existe, né? A gente pode ter um viver mais indefinido. Então, quando eu começo a ouvir essas coisas, é que eu percebo que realmente o quanto essas ferramentas, todas elas, né? E não tem que escolher uma. A gente não tem que. E isso não serve só para pet, serve pra gente. Hoje tu pode fazer uma coisa, amanhã tu pode fazer outra. Daqui a pouco uma coisa abre caminho para outra, né? O Access Consciousness já diz isso, é incluir tudo e não exclui nada, né? São diferentes possibilidades. É. Eu acho que é isso da minha parte. Não, eu acho assim, eu espero que as pessoas elas se abram mais para esse tipo de tecnologia, se a gente puder dizer assim. Tecnologia de ponta, eu De entendi. ponta, porque isso, na minha opinião, ele não nasceu nesse mundo, a gente está redescobrindo um conhecimento que já esteve aqui, que já fez parte da nossa consciência terrena e que está voltando, né? Estão trazendo de novo e não é por acaso que eles estão que está voltando esse conhecimento. Então, vamos fazer uso disso, vamos nos abrir mais para essas possibilidades. Ah, não, como eu vou no médico, se eu não sair com remedinho lá, é porque não funcionou. Tá, mas então, paralelamente ao remedinho, vamos experimentar outras coisas para ver se não potencializa? A Mac tem uma bárbara experiência nas geriatrias onde ela atende lá com os idosinhos dela. Depois ela fala mais sobre isso, porque é muito interessante o que essas ferramentas podem complementar e potencializar o tratamento convencional. Qualquer coisa. Exatamente. E eu não falo só da acupuntura e eu não falo só dos processos. Eu penso assim que tudo é complementar. Tudo se complementa. Tudo. Então, assim, eu gostaria muito que as pessoas, meu sonho de consumo é que as pessoas tivessem um olhar mais abrangente, com mais consciência para isso e olhassem com mais carinho para essas coisas, né? Não achassem, não, isso é esoterismo, é bobagem, não funciona. Até porque, gente, não é esoterismo, Não não é religião. A gente está falando de física quântica, né? De coisas
coisa muito básica. O Ciência. problema é que a gente aprendeu num sistema cartesiano que só existe uma. Tipo, se descobre uma coisa, pega aquilo como uma verdade, aí tudo gira em torno daquela caixa. Quando, na verdade, cada pessoa, cada sistema familiar, cada pet, cada um tem um jeito único de funcionar. Então, às vezes, assim, e como a Fê diz, não pare de tomar o seu remédio, mas olhe com mais carinho para qualquer outra ferramenta quântica. Daqui a pouco não vai ser para a acupuntura, como a Fernanda oferta, não vai ser para os processos corporais que eu oferto. Talvez vai ser para uma outra coisa, sei lá, um Theta Healing. Estou falando de coisa que não é com que eu trabalho. Mas olhe, né? Vê qual é que vai conectar contigo e vai fazer. Hoje já existe constelação até para animais, né? Está muito em alta hoje constelação sistêmica para animais. Porque, na verdade, exatamente. Os animais interagem com o meio, eles interagem com a gente. Então, se o bichinho veio para o teu sistema, como se a Fê, é energia, né? Se tu tá numa frequência A, não vai vir um bichinho com uma frequência C para ti. Vai vir um bichinho com a mesma frequência que tu tem para vocês se trabalharem. E aí, claro, às vezes o tutor se trabalha mais, o bichinho apanha um pouco para acessar aquilo, mas para isso existem as ferramentas. Daqui a pouco o bichinho, por alguma razão na história de vida dele, ele recebe mais informações do que tu, acessa uma outra consciência, mas isso aí, essa adaptação pode ser feita através das ferramentas, né? A questão é, olhem para isso. Olhem para isso, porque realmente, assim, ó, é surpreendente quando a gente começa a olhar o mundo através desse espaço, né, de permissão com coisas que vão além dos 5 sentidos, porque às vezes a gente acha que só aquilo que a gente enxerga e que a gente pega é o que existe, e na verdade vai muito além disso, né? É. Eu acho que é isso, acho que, né, que as pessoas se abram mais, fico à disposição também, né, pode me chamar no chat do Instagram, tem lá meus contatos. Atendo aqui na Zona Sul com a acupuntura, se o tutor quiser também, a gente atende com ferramentas. Então, assim, fico à disposição para novas lives sobre esse assunto que eu adoro também. Né? E venham, gente, façam. A gente faz trocas toda segunda-feira lá na MAC, é maravilhoso, assim, é muito legal. A gente não tem noção o quanto expande. Porque muda a saúde, a gente às vezes pode até não perceber, assim, de maneira imediata, mas no decorrer, não é só a questão da saúde, mas é a questão da gente ter novas percepções quanto à nossa realidade, sabe? Então, isso faz muita diferença. Então, talvez seja por causa desses processos todos que eu faço, que hoje eu coloco como prioridade na minha vida, que eu tenha a cabeça aberta para essas possibilidades. Sim, né? A gente até já fez uma live falando sobre isso, se alguém não assistiu, está disponível no nosso Instagram, no YouTube, que é uma live falando sobre como a facelift influenciou, né? E é isso, não é uma linearidade, gente. Não é, mas é aquela coisa assim de bater o olho. Daqui a pouco tu tá assistindo essa live, lembrou de alguém que tem um cachorrinho, um gato, um periquito, um papagaio que tá sofrendo, ou daqui a pouco uma pessoa que tu diz assim, poxa, como seria legal, aquele profissional já é tão legal, se ele tivesse mais alguma ferramenta para agregar, chama, como eu disse, eu sou facilitadora desses processos, então eu faço a formação desses processos corporais. Hoje ainda eu fiz uma postagem, né, meio que estimulando os colegas da fisioterapia, porque eu tô tendo resultados maravilhosos, com poucos atendimentos, com uma cliente assim que estava num quadro bem importante, né, de debilidade respiratória. Eu nem vou falar no resto, né? Eu disse, hoje eu fiz uma troca de manhã já, e estava comentando com ela, eu disse, eu nem entrei no contexto da paciente já estar caminhando, que estava deitada, de já estar mais lúcida, que já estava meio incoerente. Eu só entrei assim, ó, no dia, tipo, eu mensurei sinais antes dos 40 minutos de sessão e mensurei o sinal no final dos 40 minutos. E ali já se mostra. E aí vocês vão dizer, mas é uma coisa, gente, se tu tiver um pet, por exemplo, que sofre com uma dor de uma artrose, que passa às vezes uma noite uivando, que não consegue caminhar e que vai se arrastar aquilo por meses, se tu conseguir fazer um atendimento, tu investir numa sessão e tu ter um resultado positivo para esse pet, para tua família, eu acho que isso não tem, né, não tem como mensurar o valor disso. A mesma coisa, se tu tem ali, de repente, um familiar que tá usando o O2 para respirar, né,
uma frequência cardíaca e respiratória totalmente desregulada, dependendo disso para viver, e tu consegue tirar ele dessa situação e dar mais qualidade de vida, não tem preço que pague Não. isso, né? É Aí aquela que a gente... coisa, deixa de lado os pontos de vista, baixa as barreiras e permite as possibilidades, né, de acontecer. Sim. E se der certo? E assim, não precisa ser só para terapeuta, para veterinário, para profissional da área da saúde. Qualquer pessoa pode fazer esses processos até para se auto-aplicar, né? Ou pode receber. Daqui a pouco, sei lá, vai lá atender o pet, não tá com nenhum problema, né, mais sério, o tutor. Mas como seria se permitir uma sessão de barras para ver o que isso pode criar, né? O relaxamento que isso pode trazer. Porque, gente, é aquilo. Um movimento aqui influencia lá, né? Tá tudo ligado, interligado em sistemas. E a gente faz parte disso, os nossos pets fazem, então, o que mais é possível? Te agradeço, Fê. Qualquer coisa, entre em contato com a gente, né? Se tiverem alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários. Achou legal essa live? Compartilha, né? E até a próxima. Tchau, gente. Tchau.